Hoje nós vamos estudar Tiago capítulo 3. Tiago capítulo 3. Vamos falar sobre sabedoria. Sabedoria no uso da língua, e sabedoria terrena e sabedoria do alto. Primeiro vamos começar com sabedoria no uso da língua. Tiago capítulo 3, versículo 1. Alguém pode ler, por favor? Meus irmãos, muito de vós não sejam mestres, sabendo que recebemos mais duro juízo. Esse capítulo de Tiago tem sido usado de modo geral para a língua. Não é que está errado, está certo você usar Tiago 3 para falar da língua. Porém, Tiago 3 é um capítulo muito específico que fala dos mestres, dos professores, dos pregadores. Eles usam a língua. E ele começa a introduzir o assunto falando para os irmãos de modo geral. De modo geral, meus irmãos, não queiram muitos de vocês serem mestres. Só alguns, mas não muitos. Nem todos deveriam ser mestres. Agora, qual a razão disso? Bom, nós poderíamos dizer que nem todos teriam uma tendência, uma habilidade para ser mestre. Não são todos que conseguem. Além da capacidade natural de falar, tem também algum dom espiritual envolvido, de conseguir pegar assuntos espirituais da Bíblia e passar para as pessoas de um modo que seja prático para elas. Quem é mestre não precisa ficar orgulhoso por isso, porque tem certas coisas que ele não consegue fazer tão bem, e outras pessoas têm dons diferentes e que vão completar a igreja. Na questão de ser mestre, ele não fala isso que eu estou dizendo, sobre capacidade, mas ele dá um outro argumento por que muitos não devem ser mestres. Porque quem é mestre está sujeito ao maior juízo da parte de Deus. Eu já estou tremendo com isso. Porque para alguns dá tempo de desistir, não é? Logo no início ele começa a se aventurar no ensino, e aí ele já percebe que não vai dar certo não. Porque ao ensinar, as pessoas estão olhando para a vida do mestre para ver se o que ele ensina, se ele vive aquilo que ele ensina. E algumas pessoas, logo no início, talvez, elas já percebam que não vai dar para elas não. Ótimo. Se dá para fugir em tempo, tudo bem. Mas o difícil é quando a pessoa ela vai adentrando no ensino e vai ensinando as pessoas, e ela tem algumas pendências sérias na vida dela. Aquilo só vai acumulando. Quanto mais ela ensina, mais juízo. Ensino, juízo. Então, em vez dela ser abençoada, ela está acumulando para ela juízo de Deus. E aí ela vai ter que responder por essas coisas. Então, uma pessoa que ensina é uma pessoa que influencia. Não existe professor, seja ele bom ou ruim, que não faça diferença na vida dos seus alunos. Todos vocês aqui lembram dos seus professores do primário. Hoje é ensino fundamental, né? Todos vocês lembram pelo menos de um professor.
e como ele fez diferença na sua vida pessoal e diária. As professoras de escola dominical, os professores que nos ensinaram a ler e escrever. Eu me lembro como se fosse hoje, eu tinha 7 anos de idade e a professora estava ensinando o que era semáforo e como servia as 3 cores de semáforo. 7 anos de idade. Imagina que faz 50 anos. Já tinha naquela época? Pois é, a gente ouvia falar, né? Agora, se uma pessoa consegue plantar uma semente que fica durante 50 anos e você lembra daquela aula, isso quer dizer que um professor tem uma capacidade de influenciar as pessoas muito grande, tanto para o bem quanto para o mal. E se for para o mal, juízo é acrescentado sobre essa vida. E aí Tiago fala: meus irmãos, não caiam nessa. Não queiram todos ou muitos serem mestres. Fica na sua aí que é melhor. Você não sabe a dor de cabeça que você pode trazer para você futuramente. Aí ele começa a falar sobre o uso da língua. O uso da língua para o mestre, para quem tem influência sobre as outras pessoas. Tá bom, dei essa introdução e vamos agora só pensar que ele está falando com os pregadores, então isso não é para mim, né? Não, vamos pensar agora que tem uma aplicação para todos nós no dia a dia, para todos os dias, porque todos nós usamos a língua para falar. Todos nós temos uma capacidade de influenciar as pessoas. Uma mãe e um pai influenciam demais o seu filho. Um amigo influencia o outro amigo. Então as palavras têm um poder de persuasão, um poder de transformar uma pessoa e as decisões de uma pessoa. Por isso todos nós estamos sujeitos a estragarmos vidas. E nós também temos o privilégio de edificarmos vidas. Nós podemos destruir e nós podemos edificar. Isso com a língua, com as palavras. Se os surdos estivessem aqui, eu ia falar que, mesmo que eles não falem, porque eles não ouvem, né? Mas eles têm um poder incrível de transformar vidas também. Eu brinco com eles. Eu não conheço ninguém que seja mais fofoqueiro do que vocês. Eles riem, porque vocês estão falando de todo mundo e ninguém está percebendo o que vocês estão falando. Então, até essas pessoas que o poder, a fala deles está nos sinais, nos gestos, então poderiam transformar isso como língua. Então, para eles também aquilo seria língua, porque é a língua deles, né? Não é linguagem de sinais, mas é língua dos sinais. E nós, com a nossa língua, nós podemos fazer várias coisas. Aí ele começa a dar a instrução, não instrução apenas, mas ele vai mostrar fatos para nós do poder da língua, da palavra, da comunicação. E vai nos dar um puxão de orelha também. Eu acredito que todos nós temos algo a aprender de Tiago sobre isso. Versículo 2. Alguém leia? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeçar no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Bom, nós tropeçamos em muitas coisas. Eu gostaria de ouvir os irmãos um pouquinho, usando o seu poder da língua agora.
em que nós tropeçamos? Nós não, o nosso amigo. Tem um amigo que tropeçou. Um vizinho meu, né, Cleiton? Ô, Cleiton, vocês são vizinhos, hein? Em que as pessoas tropeçam? Vamos lá. Sol, em que as pessoas tropeçam? Vamos lá, outra pessoa. Em que as pessoas tropeçam? Na hora da raiva. Na hora da raiva. Dá um trupicão, né? Na hora da raiva. Às vezes no aconselhamento mesmo. No aconselhamento, olha, fazendo bem e tropeçando. De olhar só o problema dos outros, não olhar para si mesmo. Certo, olhar o problema dos outros, não olhar o nosso, é um tropeço. Nas brincadeiras também. Muitas vezes nas brincadeiras a gente tropeça. Certo. Gula, preguiça, Oh, 7 pecados capitais. falta de diligência com o tempo. Certo. Vários tropeções. O que mais? Às vezes na dívida, né? Eu vou te pagar tal dívida. Às vezes não deu para pagar, aí você... Tropeçou. As finanças, né? A área financeira. Mais alguma tropeção aí? Eu acho que quando a gente tropeça em pedra, às vezes a pedra não é pedra. Às vezes eu quero uma coisa, não fiz, estou com outro, eu tropeço de qualquer coisa da minha vida sem pensar nas consequências também. Certo. Uma obstinação, né? Muito bem. Bom, nós tropeçamos em várias coisas, conforme Tiago fala. Se alguém não tropeçar, se tropeça em muitas coisas, mas se você não tropeçar no falar, você é perfeito. Parece que a língua nos faz tropeçar mais do que qualquer outra coisa. E se você conseguir domar a sua língua, você é um perfeito varão. Ou uma mulher perfeita, né? Porque aí se você consegue controlar a sua língua, você consegue controlar toda a sua vida. Ou todo o seu corpo, né? Tá bom, quantos aqui leram esse versículo pensando é possível ser perfeito? Alguém aqui leu assim? Tô com vontade de falar que eu pensei. Eu já pensei ao contrário. Nossa, eu vou errar tudo. Nunca vou conseguir, né? Pois é, eu já li esse versículo achando que ele estava dizendo que é uma possibilidade. Que se uma pessoa conseguir controlar a sua língua, é uma pessoa perfeita. Então eu pensei, parece que ampliou. Então eu preciso buscar essa perfeição, pensei eu. Mas ele vai usar um outro versículo que vai contradizer esse meu pensamento. Ele só está dizendo que se alguém conseguisse controlar a sua língua, seria uma pessoa perfeita. Se alguém conseguisse controlar. Agora me mostra alguém que conseguiu controlar a sua língua. Não, todas as pessoas se tornaram imperfeitas, porque todos nós tropeçamos em muitas coisas, inclusive e principalmente no falar. Sendo assim, esse versículo já coloca uma pedra em cima do assunto. Eu não sou perfeito, porque eu tropeço com a língua. Então, o Tiago falou sobre pagar dívidas. Talvez eu pague minhas dívidas corretamente, minhas contas, né? Talvez eu controle muito a minha raiva, como já foi falado também, mas não controlo a minha língua. Sendo assim, eu não sou perfeito. Versículo 3. Alguém pode ler? Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. No treinamento missionário, a gente tinha que buscar leite, lá em Mato Grosso do Sul. Temos que buscar leite numa carroça. Então, aquele monte de potes lá de leite, né? E a gente tinha que
arrumar lá a mula. Aquela mula era teimosa. Fala o nome dela. Se eu falar, começa a me dar tremedeira. Só que eu já passei com ela. Mas vamos lá, o nome dela era Beija. Era muito conhecida. Beija, de modo carinhoso. O nome completo dela era Beija-Flor. Ela mordia, ela rasgava a roupa da pessoa. A gente tinha que ir no escuro, era 4h30 da manhã. A gente estava lá para atrelar a Beija junto à carroça. Então, a gente pegava e eles ensinaram. Você, focinho dela, você enrola a corda aqui, e aí você coloca a corda embaixo e puxa, sem dó. E ela fica apertadinha. E carrega aqui, ó, do seu lado. Alguns falavam, não, nada de apertar o focinho dela. E aí eles pegavam aquela corda grande, assim, pegava e ia levando assim. De repente ele só sente a mão dele queimando. E ela escapa. E lá é uma floresta. Como é que você pega aquele bicho? Aí você tem que acordar as pessoas 5 da manhã. Me ajuda, porque a Beija fugiu. E ela dava coice, ela mordia. E às vezes ela era um doce. Ela era bipolar, tripolar, quadripolar. Cada dia ela era de um jeito. E eu tenho muitas histórias sobre ela. Tenho uma história que era muito impressionante. Outro dia eu conto, tá? Mas a Beija era terrível. Mas uma vez que você colocava, atrelava a carroça, a Beija, e colocava o freio nela, aí ela era sua. Ela era sua. Você podia puxar, ela ia, ela virava quando você queria. Você puxava aqui, porque aquilo machuca. Mas depois ela descontava. Quando ela saísse, ela descontaria aquilo. Nós podemos, com o freio na boca dos cavalos, das mulas, né? Nós podemos dominar aquele bicho. Ele vai nos obedecer. Não voluntariamente, mas ele vai nos obedecer. Então, se nós tivéssemos um freio na nossa língua, alguns colocam piercing, né? Mas não funciona para isso. Mas se nós pudéssemos ter alguma coisa que controlasse a nossa língua, então nós estaríamos dominando a nossa própria vida. Mas nós não temos. Nem nós e nem outros conseguem controlar a nossa língua. A nossa língua é indomável. Alguém disse que a língua está num lugar escorregadio, molhado, né? E aquilo nos faz escorregar também. Quase todos os problemas com os quais eu estive envolvido teve a ver com língua. Eu falar alguma coisa, estando certo ou errado. A língua sempre me trouxe problema. E me traz até hoje problema. Versículo 4. Observar igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Agora vamos pensar num navio grande. Como é que controlam uma coisa tão grande daquela? Como é que ele vira para cá e vira para lá? Então ele diz que é por algo chamado timão. Alegrem-se os corintianos agora, né? O timão. O timão é que faz o controle daquele navio. O navio, o grande navio famoso, Queen Elizabeth, ou Rainha Elizabeth, tinha 87.000 toneladas. É o peso daquele navio. O leme dele, ou timão, pesava só 250 toneladas. Ou seja, 87.000 toneladas o navio
e 250 toneladas o timão. Não é só aquele negócio de madeira assim. Ele tem todo um mecanismo. Ele tem uma barra de direção e lá embaixo ele tem um mecanismo, uma máquina que faz girar algo que está lá embaixo do casco, chamado quilha. Então aquilo faz mudar a direção. Então, comparando, né, o peso daquele navio com o timão, a barra de direção, o mecanismo, mais a quilha, é menos de 1% de todo o peso. Ou seja, é algo insignificante perto do peso. Então, o navio, ele pode ser controlado por esse timão. E o timoneiro, parece que ele tem o domínio do mar, né? Eu posso virar o navio para cá, para lá. Mas, na verdade, é por causa daquele pequeno mecanismo que faz com que o navio mude de direção. Assim também a nossa língua. Ela é muito menos do que 1% do seu corpo. Muito, muito menos. Mas ela pode controlar a sua existência de tal maneira que a sua reputação é elevada por causa da sua língua, ou ela vai para o ralo por causa da sua língua. Então, as nossas palavras têm um poder significativo do nosso sucesso ou do nosso fracasso. No versículo 5, alguém pode ler? Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. A língua é assim. Ela é um órgão pequenininho. É pequeno em comparação ao nosso corpo, mas ela se gaba de grandes coisas. Interessante. Como que você sabe que uma pessoa é orgulhosa ou não? Pelo que ela fala. Como você sabe se uma pessoa é humilde? Pelo que ela fala. Ou pelo pouco que ela fala também. A língua é assim. A língua também é igual a uma fagulha. Uma fagulha, ela precisa ser de que tamanho para incendiar uma floresta toda? É bem pequenininho. Por exemplo, em países onde o sol é causticante, como alguns países da África, Austrália ou própria Califórnia nos Estados Unidos, há uma combustão espontânea. O mato seco, pensa aquele mato seco, quebradiço até estala. E aquele sol, quando ele chega a 50 graus, por exemplo, tem lugares que dá isso, né? O calor daquilo começa a ferver aquele mato seco e começa um fogo. Isso é natural, ninguém botou fogo ali, naquela selva. Ele queima sozinho. Inclusive, é para o bem da natureza. Eu sei que existe uma polêmica isso de queimadas e tudo mais, mas, por exemplo, na Califórnia só tem algumas árvores por causa de queimadas, senão não existiria alguma vegetação. Tem o seu valor. Selva amazônica não pega fogo, né? Eles falam que você pode jogar lá galões de gasolina, não pega fogo, porque tem um mar debaixo da floresta amazônica. Só nas beiradas, por causa do desmatamento e tudo mais, poderia pegar fogo. Uma fagulha. Por isso que é muito perigoso você que fuma, né? Jogar um pitoco de cigarro na beira da estrada, porque aquilo causa incêndio. Ou jogar garrafa também. Não se deve jogar garrafa, porque um vidro, uma garrafa no mato, quando bate o sol, ele faz aquele efeito de lente. E aí ele faz uma fagulha ali também, e queima. Ou seja, uma fagulha, ele pode fazer um incêndio, como aquele lá na França, na Europa, que está há várias semanas, né, queimando ali.
um grande incêndio por causa de uma pequena fagulha. Assim também a sua língua. É pequenininha, mas ela pode, por exemplo, rachar essa igreja de tal maneira que tem que entregar o prédio para o dono e cada um é para sua casa, porque acaba a igreja por causa de uma palavra que alguém falou. Se o fogo se tornar incontrolável, uma escola, uma igreja, um lar, sua casa, uma fagulha da sua língua pode acabar com o seu casamento. Então nós tivemos aqui alguns exemplos, né? O cavalo, o navio e a floresta, a fagulha. O estrago que essas coisas podem fazer, sendo pequenininhas, e a nossa língua também, sendo pequenininha. Versículo 6. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. A língua é fogo. Então a língua incendeia. A língua pode contaminar todo o nosso corpo. Os médicos antigamente, não sei se hoje eles fazem muito isso, né? Eles falam colocavam aquele palitão lá na goela, né? Dava até ânsia. Eles, não só para olhar a garganta, mas a língua. Eles olhavam a língua. A língua, ela pode trazer para você tantos fungos que você pode ficar doente. Por isso você tem que esfregar a língua, você tem que escovar a língua. As criancinhas aprendem, né? Escova lá dentro e depois... É assim? Ensinamos que elas têm que escovar a língua também. A língua junta vários fungos, aquilo causa doença. Pode contaminar todo o seu corpo, a sua língua. A língua é algo extraordinário. Ela tem vários quadrantes. Um sente a pimenta, outro quadrante sente o doce. Esse meu é maior do que todos. Um sente o salgado. E há algumas pessoas que por um acidente ou por alguma patologia até das vias respiratórias não sente gosto. Ele come uma picanha como se comesse um jiló. Não sente gosto nenhum, tanto faz para ele. Então a língua é muito poderosa. Ela controla todo o seu corpo, fisicamente e moralmente também. E ela pode colocar em chama toda a carreira da existência humana. E também ela pode colocar fogo com as chamas do inferno. Olha que poder que tem a língua, né? Versículo 7. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. Me falavam uma vez, né, que um dos animais mais difíceis de domar, sabe qual é? Já eu falo para você. Mas os indianos conseguiram domar os elefantes. E aqueles bichos grandes arrancavam árvores, carregavam árvores para as construções deles. Um elefante. Um tigre era domado. Um leão domado. Vários bichos. Eles falam que um dos mais difíceis de domar, por incrível que pareça, é a zebra. A zebra, é muito difícil de domar uma zebra. A beija é parente. E a beija. Eu acho que a beija era descendente de zebra. Sim. Então, meus irmãos, eles conseguiam inclusive domar pulga. Pulga! Sim, nos circos havia pulgas domadas. E insetos de todo tipo.
Os bichinhos são muitas vezes que você dá comida para eles uma vez, outra vez, eles começam a dominar, eles começam a vir, né, para você, e você consegue dominar, cevando os animais, colocando ali alimento um dia, outro dia, e logo você faz amizade com os animais. O homem consegue domar todo tipo de animal. E a língua? Você dá alimento para ela, não, a mesma coisa. Você doma os animais, mas você não consegue domar essa coisinha que está aí entre os seus dentes, na sua boca, a língua, você não consegue dominar. Versículo 8. Alguém pode ler? A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Então, esse versículo contrapõe o versículo 2, que nós lemos, né? Se alguém não tropeça no falar, é varão perfeito. Então, eu pensei, seria possível. Mas esse versículo disse que nenhum dos homens é capaz de domar a língua. Então, o versículo 2 já está respondido. Não existe ninguém perfeito. Ninguém consegue controlar a língua. Versículo 9. Veja o que acontece com a nossa língua. Que coisa estranha. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoemos os homens, feitos à semelhança de Deus. Estava acompanhando um irmão, um pastor inclusive, que ia me levar para um lugar. E ele estava no carro da frente e eu estava acompanhando atrás. E de repente, ele para o carro lá, alguém deu uma fechada nele e ele gesticula. E briga. Acho que ele esqueceu que eu estava atrás dele, né? Então eu pensei, poxa, mas aquele homem era um santo para mim. Até onde eu ouvia, ele era um santo. Mais de idade, né? Um exemplo. Mas quando eu vi ele praguejando, eu não ouvi o que ele estava falando. Que bom. Que bom. Que Deus te abençoe! Acho que era isso que ele estava falando, né? Não sei se era isso que ele estava falando. O crente fala assim, que o fogo do inferno te consuma. Alguma coisa assim. Então nós vemos que um homem que bendiz ao Senhor e a outra hora ele está amaldiçoando alguém. Como eu e você. Nós aqui estamos falando das coisas de Deus, tudo tão bom, o irmão fez uma abertura tão bonita lá, umas palavras bonitas. Você pode fazer isso. Daí depois você está xingando a sua esposa, amaldiçoando a sua existência, falando coisas que blasfemam, uma blasfêmia contra Deus e contra as pessoas. Com a nossa língua nós bendizemos ao Senhor e amaldiçoamos os homens que são feitos à imagem de Deus. Que vergonha para nós, né? Versículo 10. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. De uma só boca, a mesma língua, ela pode dar bênção, como proferir maldição também. Aí ele fala, meus irmãos, não é conveniente que seja assim. Tá bom, mas não adianta nada você falar isso, porque é assim. Eu sei que não é bom, mas é assim que funciona. A minha língua é assim que ela funciona. Ela fala coisas boas e ela fala coisas ruins. Ela fala a verdade e ela fala a mentira. Ela louva a Deus e ela amaldiçoa a Deus e ao meu semelhante. Como disse Paulo, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo, dessa maldição, né? Quem me livrará da língua? A vovó dizia, a sua língua vai chicotear o seu traseiro.
Não é assim? A nossa língua vai acabar batendo em nós mesmos. O peixe morre pela boca. E tem sido assim. As pessoas nos pegam em mentira, as pessoas nos pegam em palavras dúbias, ou seja, uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Então a língua, ela tem essa capacidade, infernal inclusive. Versículo 11. Porventura, a fonte deita da mesma abertura água doce e água amargosa? Opa, isso é possível? Eu vou numa fonte de água descendo ali, essa água é doce, é potável. Essa água é salgada. Ou uma ou outra. Uma fonte só, não dá para ter as duas. Eu li, mas também não sei se é verdade, porque foi que eu li. Vocês podem pesquisar que na Etiópia tem uma fonte que produz água doce, em outro momento produz água salgada, mar e rio. Ainda que seja verdade isso, eu não sei. Ainda que seja verdade, ela nunca consegue produzir ao mesmo tempo. Ou um momento do dia, algum tempo é água doce e outro momento água salgada. Mas num momento só não é possível produzir as duas. Ainda que fosse, né? Esse não é o normal. E ele fala também da nossa língua. A nossa língua faz algo fora do normal. É sobrenatural que a nossa língua pode fazer. Nós estamos aqui hoje falando das coisas de Deus. E hoje mesmo a gente pode, lá em casa, falar uma besteira para alguém da nossa família. A Marilda está livre disso hoje, né, Marilda? De ir lá na sua casa falar uma besteira para alguém, né? Mas quando a filha e o genro... Oportunidade tenho. Mas quando a filha e o genro estiverem em casa, aí tem a oportunidade. Já ouviram o ditado? Você perdeu uma ótima oportunidade de... Como funciona a língua de vocês, hein? Então nós sempre estamos perdendo essa oportunidade. E uma vez que a gente fala, dá para voltar as palavras para a língua de volta? Não dá. Uma vez que a gente fala, está falado e vai sofrer a consequência daquilo. Meus irmãos, não é bom que seja assim, mas é assim. Versículo 12, para encerrar. Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Isso é na vida natural, na natureza, né? Uma figueira vai produzir figo, uma oliveira vai produzir azeitona, uma videira vai produzir uva. Isso é o natural. Interessante, ele usa as figuras da nação de Israel, né? Como a gente já viu aqui várias vezes. E ele está falando para os judeus crentes espalhados pela terra, então ele usa essas árvores, essas plantas que já são bem conhecidas. Então, meus irmãos, cada árvore produz o seu respectivo fruto. Por isso que é muito perigoso você acreditar na teoria da evolução das espécies. Quando uma espécie produz outra espécie, isso não existe, porque Deus já fez funcionar tudo da mesma maneira. Ah não, mas eu já vi borboleta de várias cores, não tem problema, mas é o quê? É borboleta. Deus já colocou nas espécies uma maneira de elas produzirem na sua descendência tipos diferentes dentro da mesma espécie. Você não veio de uma ameba, você não veio de um girino, você não veio de um macaco, você veio de um ser humano. Deus fez todas as coisas conforme a sua própria espécie, não foge disso.
Mesmo sendo o reino animal, no caso dos animais. Inclusive, nós não aceitamos dizer que o ser humano é um animal, porque nós não somos. Deus fez os animais e Deus fez o homem e a mulher. Nós somos seres humanos, dentro dessa espécie dos seres humanos. Espécie única. E Deus fez os animais, cada um dentro da sua espécie. Um peixe é um peixe, um pássaro é um pássaro. Então, a nossa língua, ela fugiu disso, porque ela consegue ter um jogo duplo. E com tudo isso nós precisamos muito da sabedoria de Deus, porque a sabedoria da língua, nós somos reprovados diariamente. Por isso nós precisamos daquilo que vem no texto a seguir, a sabedoria do alto. Só Deus pode controlar a sua língua. Você não pode controlar a sua língua. Ninguém pode controlar a sua língua por você. Que Deus abençoe os irmãos e vamos buscar sempre a sabedoria do Senhor. Amém. Vamos orar. Agradecemos a Pai porque o Senhor nos fez e colocou a língua para nós também. Nos deu a capacidade de nos comunicarmos para exaltarmos o Teu nome com a nossa língua, edificarmos pessoas. Mas, ó Pai, o pecado estragou tudo e nós temos também um problema com a língua. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ajude. Obrigado porque Jesus foi um varão perfeito, usou a língua sempre para a Tua glória. Queremos ser assim também. Podemos ser transformados a cada dia conforme a imagem do Teu Filho Jesus. É no nome dele que nós oramos. Amém.